Hoje é o Dia Nacional de combate ao diabetes, prevenção ao diabetes. A Federação Internacional alerta para o aumento da doença. Então, tem que saber como se prevenir, sobre os riscos de complicações. Nós vamos agora ao vivo com o Kleber Luiz, que tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Kleber. Pois é, isso mesmo, Sandro. Uma boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral. É muito importante essa reflexão, a gente parar para falar sobre esse assunto hoje. A gente sempre conhece alguém no nosso meio de convívio que possui esse problema, que é muito grave, pode causar até complicações. E agora a gente parar para falar, porque eu conversava com o Dr. Antônio Carlos Pires, ele que é docente da FAMERP aqui de Rio Preto. A gente vai bater um papo agora ao vivo aqui com ele a respeito disso. E ele explicava que tem um tipo do diabetes que pode inclusive ser prevenido, com algumas mudanças de hábitos. Isso é muito importante. Tem um que é genético, mas tem aquele que dá para se prevenir, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Coincidentemente, o diabetes que pode ser prevenido é o diabetes mais comum, que é o diabetes tipo 2. Normalmente, o diabetes tipo 2 ele é diagnosticado em pessoas que têm obesidade. Praticamente 90% das pessoas que têm história familiar de diabetes e obesidade têm um risco alto de desenvolver a doença. Portanto, maneira de prevenir, atividade física e redução do peso. Bom, e ele também é um que tem maior risco de complicações, seria o mais grave? Perfeito, eu acho que é muito importante que nós estamos conversando aqui, hoje como dia de alerta sobre diabetes, fundamentalmente porque as complicações do diabetes são muito piores do ponto de vista evolutivo do que a própria doença em si. Diabetes tipo 2, que é mais comum, nós vamos falar dela só. Diabetes tipo 2 é uma doença pouco sintomática, as pessoas quase não têm sintomas. O que vai acontecer é que com essa evolução sem sintomas e a pessoa não tratando adequadamente, pode evoluir para cegueira. Diabetes é a principal causa de cegueira adquirida no mundo, é a principal causa de insuficiência renal crônica. Hoje muita gente que está fazendo hemodiálise, a causa é diabetes, tá certo? É a principal causa de amputações, apesar dos acidentes de moto que nós temos ainda no Brasil, é a principal causa de amputações ainda é diabetes. Portanto, as complicações do diabetes são basicamente piores, em termos de custo e de doença para o indivíduo portador de diabetes não tratado adequadamente. Como boa parte das doenças, creio que o diagnóstico precoce auxilia a evitar chegar a esse ponto crítico que o senhor mesmo citou, que são as consequências mais graves, Como fazer isso? Tem um período para se fazer uma consulta, um check-up? Como fazer ter esse cuidado? Essa pergunta sua é importantíssima. Eu acho que hoje as pessoas, existe até em algoritmos que as pessoas acima de 30 anos devem passar por exames, o exame de rotina nunca é demais. Diabetes é uma doença extremamente fácil de fazer o diagnóstico, apenas a dosagem de glicose do sangue. Em qualquer lugar que qualquer unidade básica de saúde, qualquer laboratório faz esse exame. Quem tem história familiar de diabetes, é importante estar atento, principalmente acima dos 30 anos de idade. Portanto, o exame de rotina confirma o diagnóstico e você, obviamente, vai começar a tratar mais cedo. Tratando mais cedo, a chance de desenvolver complicações é muito menor. Bom, a gente ouve falar muito, até não sei se é um mito ou verdade, a respeito da diabetes emocional, que quando a pessoa passa por algum problema, o estresse, essa carga de estresse também pode desenvolver a doença. Isso realmente existe? E aí, a prática de exercícios, um hobby ajudaria ou não? Essa pergunta é muito importante que você está fazendo. Na realidade, diabetes tipo 2 desenvolve quem tem base genética para desenvolver a doença. Portanto, o fator emocional é um fator de estresse, mas não é o fator emocional do dia a dia de qualquer um de nós que somos profissionais trabalhando ou vivendo. É um fator de estresse importantíssimo, a perda de um ente querido, um acidente grave, uma coisa assim, pode desencadear um processo que já vinha evoluindo às vezes e o paciente nem tinha o diagnóstico, porque o diabetes tipo 2, às vezes o indivíduo evolui 2, 3, 4 anos com diabetes e não percebe. E, de repente, por um fator qualquer, ele faz o exame e confirma. Portanto, o estresse é importante? Ele é importante como todo tipo de doença crônica, mas estresse, desencadear diabetes numa pessoa que não tem base genética, isso não ocorre.
Bom, e o número de pacientes com essa condição tem aumentado? O que o senhor, como profissional da área da saúde, pode nos dizer a respeito disso? É por isso que existem os dias, né, o Dia Nacional de Diabetes. Hoje nós estamos comemorando no Brasil pelo Ministério da Saúde, exatamente para alertar as pessoas do diabetes e das complicações do diabetes, né? Isso é o ponto crucial. Alertar que existe a doença, né? E a pessoa está assintomática, ela acha que está tudo bem, e muitas vezes num pré-operatório, que vai fazer exames de rotina e acaba diagnosticando, até ficando chocado com o diagnóstico, né? Então, quanto mais precoce, melhor. Quanto melhor tratar. Diabetes é difícil de tratar, basicamente, porque a pessoa que tem diabetes, ela tem que participar, ela tem que estar ativa no seu tratamento. Ele não é paciente. Isso é importante deixar claro, não é? Não adianta o indivíduo tomar remédio apenas, ele tem que ter mudança de hábitos alimentares, de hábitos de vida de uma maneira geral, né? Certo, muito obrigado então, doutor. Fica esse alerta, reforçando a importância então do diagnóstico precoce. Procure sempre o médico, não só em relação ao diabetes, mas qualquer outra doença, né? A gente tem que procurar sempre um profissional de saúde periodicamente, e essa data então vem para lembrar as pessoas da importância de se cuidarem, principalmente em relação a essa doença, que no tipo 2 dá para prevenir, ao contrário do que muita gente pensa, né, Sandro? É com você. A prevenção é a base de tudo para a pessoa ter uma qualidade de vida. Muito obrigado, Kleber Luiz, pelas informações. E você aí de casa, né? Consciência, faça o exame, busque aí orientação e mude seus hábitos, né? Importante para todo mundo.